Oi, viajantes da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma viagem. E você tem medo de viajar? Tem gente que fica nessa. Eu não vou fazer porque eu tenho medo, pode não dar certo. Já ouviu falar disso? Tem gente que tem tanto medo, tanto medo, tanto medo, que se paralisa, que entra em pânico, não sai nem de casa. Então hoje, na nossa viagem, nós vamos fazer umas observações interessantes sobre o medo. E que às vezes, aquele instinto primitivo que era para nossa autopreservação se torna um obstáculo ao nosso progresso. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, acione o sininho se não for inscrito, se não for inscrita, deixa o like agora, se não quiser depois lá no final você pode trocar se não gostar, e deixa um comentário aí embaixo para a gente saber como é que esse trabalho está chegando até você. Desde já, muito obrigado pela sua atenção e boa viagem! Tenho medo. Eu não vou fazer porque eu tenho medo de errar. Eu não vou fazer porque eu tenho medo de fracassar. Eu não vou fazer porque eu tenho medo do que os outros vão pensar. Muitas vezes nós usamos o argumento do medo para esconder outra coisa. Mas medo mesmo, esse instinto lá primitivo, de quando nós ainda nem éramos humanos, que trabalhou a favor da nossa autopreservação. Sim, imagina lá o coelhinho, que de repente percebe um predador, ele sai saltitando, correndo, se enfia na primeira toca que puder e que o predador não possa. Isso o medo impulsiona, o medo faz disparar mecanismos no nosso corpo de autopreservação. Verdade. E aquilo que lá no começo foi um instinto básico, aquilo que lá no começo ajudou na preservação da espécie, hoje, fase humana da evolução, hoje, fase da racionalidade, ainda tem seu lugar de ser. Eu, Maurício, quando eu estou num lugar muito alto, eu já seguro assim, no alambrado, olho lá para baixo com muito cuidado, porque assim, tem aquela sensação de que a altura demais é um negócio complicado. E é. Pode ser atavismo? Pode ser coisa de outra existência? Pode. A gente vai ver até Joana de Ângeles falando um pouco sobre isso no estudo de hoje. Mas esse medo natural ainda é de autopreservação. Agora, o medo paralisante não é. E menos ainda é o medo como desculpa. Porque tem gente que tem medo mesmo. Às vezes o medo controla essa pessoa de tal maneira que ela adoece. Mas tem outras pessoas que esse medo é frouxo, esse medo é uma desculpa ótima para não fazer. Porque olha só, tem gente que é assim, se eu fizer e der errado, vão me criticar. E aí ficam tão preocupadas com a opinião dos outros que elas preferem não fazer. Mas se eles disserem assim, eu não quero fazer, né, porque eu posso fracassar, elas dizem, não, eu tenho medo. Eu tenho medo desse concurso, eu tenho medo dessa viagem, eu tenho medo de trocar de empresa, eu tenho medo de avançar numa relação afetiva, para não fazer. Isso não é bom. E aí, pensando bem, teve uma criatura que pintou o século XX de muita resiliência. Tinha todos os motivos para ser uma criatura temerosa, ou, se não fosse medroso, fosse alguém revoltado. Porque ele foi preso, foi torturado, foi perseguido. E quando conseguiu a liberdade, superou o medo, superou a raiva, superou a mágoa e fez uma profunda transformação pelo seu exemplo na sociedade. Estou falando dele aqui, do nosso amigo Nelson Mandela, que sobre o medo, lançou essa frase que eu acho sensacional. Aprendi que a coragem não é ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. Essa é a questão. Eu até posso, num primeiro momento, sentir fragilidade, sentir que eu não tenho condições, mas
eu preciso ir, eu preciso caminhar, eu preciso dar mais um passo. Então eu supero o medo, eu conquisto o medo, deixo ele ali para me alertar quando o perigo for grande demais, mas vou adiante. E vou percebendo cada vez mais que o motivo do medo irracional não existia. E o medo à autopreservação pode continuar, porque ele evita de eu colocar o pé onde não tem suporte, onde ainda não tem um chão. Porque de vez em quando a gente quer escalar tão rápido, né? Que põe o pé onde tem uma pedrinha solta. Pensa aí na escalada, como é que esse negócio vai ser interessante. E aí, se essa era a frase de um homem que marcou o século XX e o início do século XXI também, né? Com seus exemplos, o que os espíritos pensam do medo? E aqui no livro O Homem Integral, a nossa Joana de Ângeles apresenta o medo como um dos fatores de perturbação, como um dos grandes fatores de perturbação do ser humano, do espírito encarnado. Aí já é o medo patológico. Aí já é o medo que paralisa. Aí já é o medo que trava. Aí já é o medo que dificulta as relações interpessoais. Tem gente que é assim. Você já reparou aquelas pessoas que estão sempre trocando de parceiros e parceiras? E sempre quando estão pertinho de garantir um relacionamento mais estável, elas racham fora? Porque ficam com medo de ser traídas? Porque ficam com medo de não aguentar e de trair também? Tem isso, né? Então elas fogem do relacionamento mais sólido, mais sério, porque elas não se julgam suficientemente fortes. Isso tudo causa, é paralisia também. Assim também com relação a novos investimentos, a novas carreiras e assim por diante. E aí a Joana, estudando o medo aqui no livro O Homem Integral, ela diz para nós o seguinte: o medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo, por somatização, a enfermidades diversas que aguardam correta diagnose e específica terapêutica. É tão interessante isso, porque hoje muita gente está assim, eu estou me tratando de síndrome de pânico. Pois é esse medo patológico. Essa síndrome de pânico é um adoecimento tão grande, ainda psíquico. Agora olha só que coisa interessante, né? A Joana diz que o medo causa somatizações. Enfermidades que a gente procura, tem sintoma, mas nunca acha a causa. Tem gente que é assim. A maior parte é hipocondríaca, fica procurando doença no corpo, porque é mais difícil admitir que tem uma doença na alma, que tem uma doença no psiquismo. É tão engraçado. Tem um palestrante muito famoso que diz assim, tem gente que adora, olha lá o meu cardiologista, olha lá o meu oftalmo, mas ninguém diz, olha lá o meu psiquiatra, olha lá a minha psicóloga. Não fala, porque acha que doença mental diminui, que saúde mental não é tão importante quanto saúde do corpo. E a Joana fala algo muito importante. O medo é dissolvente da organização psíquica, ou seja, ele desorganiza o nosso psiquismo. O medo faz a gente agir de forma irracional muitas vezes. Sabe, a síndrome de pânico, aquelas crises de ansiedade que as pessoas têm no meio da síndrome de pânico, elas são muito dessa desorganização, dessa dissolução ali do nossa estrutura psicológica, que diz assim, não, isso aqui é real, isso aqui não é. Ora, eu ter receio, ter medo de alguém que está apontando uma arma para o meu peito é natural, é real. Agora, eu não vou sair, porque eu posso virar a esquina, porque um carro vai bater no meu carro, porque eu posso encontrar um ladrão, isso é irracional. Quer dizer, não aconteceu, não existe motivo para a gente julgar que acontece, se bem que morando no Rio de Janeiro existe motivo para a gente imaginar que pode acontecer tudo isso que eu falei aqui, né? A gente acaba se travando, ficando com o medo patológico. Mas a Joana, ela é inteligente, porque assim, e essa vai ser a ponte que nós vamos fazer para um estudo de outra forma de medo, uma que aparece no Evangelho e que é criticada por Jesus, e uma que o Emmanuel vai estudar depois lá no livro Fonte Viva. Claro, vocês sabem que é o livro que eu mais gosto do Emmanuel, e ele vai estudar lá no livro Fonte Viva e mostrar para a gente isso, esse medo, esse receio, na verdade está escondendo uma outra, é uma camada para esconder um outro vício,
para esconder uma outra deficiência. E é basicamente aí que a Joana vai. Ela vai buscar uma causa, uma etiologia para o medo no passado, porque de vez em quando é isso, né? O medo irracional, principalmente, essa autossabotagem que nós nos fazemos, ela pode ser sim daquela culpa arrastada do passado que chega na encarnação presente e que a gente não consegue explicar e principalmente, muitas vezes, não tem as ferramentas psíquicas e não busca o apoio psíquico. Sim, meu amigo, minha amiga, psiquiatra, psicólogo, não são para doidos, são para a gente não ficar doidos, para tratar o antes, para não deixar o adoecimento mental, né, o transtorno, se tornar o nosso carcereiro. Então é muito bom que nós procuremos. Hoje nós vemos uma campanha significativa aí em relação à saúde mental, personagens famosos, pessoas que estão sempre na mídia, que falam que só conseguiram melhorar depois que foram fazer psicoterapia e tudo mais. Isso é importante. É importante que essas pessoas vistas como fortes, como de projeção, digam: eu sou frágil. Eu estou fazendo terapia porque eu estou encontrando em mim ainda muitas fragilidades. É por isso. Tá? E a gente faz mesmo, terapia é bom. Todo mundo, palestrante espírita, médico, engenheiro, professor, devia fazer terapia em algum momento da vida, para poder se compreender melhor. Mas vamos com a Joana, porque ela vai mostrar talvez essa culpa recolhida que chega na encarnação presente. Olha só. Decorrente de fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem, empurrando-o para a violência irracional ou amargurando-o em profundos abismos de depressão. Num contexto social injusto, a insegurança engendra muitos mecanismos de evasão da realidade, que dilaceram o comportamento humano, anulando, por fim, as aspirações de beleza, de idealismo, de afetividade da criatura. E essa é interessante a gente pensar. Muitas vezes nós vivemos na chamada sociedade do medo. São tantas cobranças, são tantas pressões sociais e psicológicas, como ela diz ali, que a gente começa a desenvolver esse receio do fracasso. Há uma sociedade materialmente muito desenvolvida, mas que ela sujeita os seus jovens, ela sujeita os seus adultos a pressões tão grandes por eficiência, por sucesso material, por conquistas, que também é uma sociedade que tem alto índice de suicídios, principalmente entre jovens. Porque a frustração não é cabível entre eles. Então é interessante porque essa mesma sociedade que herdou ali aquela proposta do zen, do buscar se conhecer, agora ocidentalizada dessa forma, está vivendo essa doença, esse adoecimento da alma. Gente procurando autoextermínio exatamente porque não dá conta das expectativas. E é isso, ó, as expectativas se impõem, né, que você tem que ter sucesso econômico, se impõe que você tem que ter sucesso social, se impõe que você tem que estar nas primeiras posições de tudo, porque senão vai ser um fracassado. Isso deixa as pessoas doentes. Aí ela diz assim, o medo assalta. O medo vem e aí vai empurrando para a violência irracional, para nos tornando criaturas amarguradas, sabe aquelas criaturas intratáveis, que pisam na cabeça de todo mundo para chegar lá no posto que ela acha que deveria ser o dela, e depois quando chega, ficam preocupadas se alguém vai tentar pisar na cabeça delas. Isso. E a Joana ainda diz, ó, o resultado final disso é depressão. E aí, como que a gente olha isso nesse contexto social injusto, na sociedade do medo? Muita gente foge. Aí eu me lembro daquela passagem do Evangelho, da parábola dos talentos, em que um servo, preocupado com o que o Senhor ia dizer, preocupado com o que o Senhor ia fazer, fugiu da responsabilidade e enterrou o talento. São os mecanismos de evasão que a Joana está falando aqui. E isso acaba anulando, ó, as aspirações de beleza. Eu não me sinto capaz, eu não mereço. Não tem autossabotagem assim? Não, eu nem vou tentar o concurso porque eu não mereço. Eu nasci tão pobre, ou eu sou tão burro. Tem gente que faz isso.
se dá o rótulo de burro, porque assim não tem que justificar o fracasso por falta de tentativa. E às vezes, gente, é tipo da coisa assim, ai, eu não vou fazer o concurso porque eu tenho medo de fracassar. Tudo bem, mas o quanto você está estudando para o concurso? O quanto está se preparando para a prova? O quanto está se exercitando para determinado exercício físico? Ah, eu não vou conseguir ser jogador de vôlei. Com 1,60 m não vai, mas pode ser líbero. Nós temos um monte de líberos baixinhos aí. Então até isso a gente pode superar. E aí a Joana chama atenção. Esse medo insano, esse medo paralisante, esse medo patológico, causado ali pela aquela temor de fracassar, que é a mesma ligação que o servo enterrou os talentos do Senhor, medo de fracassar, medo de não estar ao alcance, medo de não fazer como os outros, medo de como a sociedade vai pensar, vai falar dele. Tem gente que é assim, família. Ai, porque fulano está falando mal de mim para o outro fulano. Muitas vezes eu pergunto assim, quanto das suas contas esse fulano paga? Nada, então por que você está preocupado com a opinião dele? Por que você está preocupado com a opinião dela? Pode fofocar à vontade. Se nós seguirmos vivendo a nossa vida com uma consciência tranquila e de honestidade, os outros podem falar qualquer mentira. É até ótimo. Nós vamos viver de tal maneira que o caluniador seja sempre um mentiroso, seja sempre uma mentirosa. E a gente segue com a consciência tranquila. Mas quem se deixa tomar pelo medo, anula. Essa é a questão. Não é que não seja capaz, mas porque se retraiu no medo, acaba minando as suas forças. É o que a gente chama de autossabotagem mesmo. E de onde vem essa autossabotagem mesmo, dona Joana? Aí ela disse, uma das hipóteses são as encarnações passadas, em que a gente errou, fez besteira, e agora não se acha merecedor. Principalmente se lá nas existências passadas fez besteira e não foi pego. Ixi, deve ter um monte de político tormentado assim lá no mundo espiritual agora. Nesse exato momento, que passaram aqui pela Terra fazendo miséria, desviando tudo que podia, manipulando, até mandando assassinar os opositores, e aí não foi pego. Ou escapou, né? Quando tentaram pegar, escapou. Mas agora está lá no mundo espiritual tendo que se ver com a realidade. Então, uma causa, gente, não é a única, mas é uma possível causa do medo paralisante, do medo da autossabotagem, é essa, a culpa escondida lá no passado. Olha o que a Joana diz. Todavia, é no cerne do ser, o espírito, que se encontram as causas matrizes desse inimigo rude da vida, que é o medo. Os fenômenos fóbicos procedem das experiências passadas, reencarnações fracassadas, nas quais a culpa foi liberada, face ao crime haver permanecido oculto, ou dissimulado, ou não justiçado, transferindo-se a consciência faltosa para a posterior regularização. Aí aqui, para a gente não ficar dizendo assim, olha, Joana de Ângeles disse que todo mundo que tem medo, que todo mundo que tem síndrome de pânico é um criminoso do passado que não foi alcançado. Não. A Joana está falando dos fenômenos fóbicos. Quer dizer, qualquer um de nós, racional, chega numa ponte, chega no alambrado de uma varanda num prédio muito alto e a gente tem receio de cair. É natural que tenha. Provavelmente a gente já despencou de muralhas e de montanhas muitas vezes em outras encarnações. Então traz esse medinho. Mas tem gente que assim, eu não consigo, eu não vou subir no alto daquele prédio, eu não vou conseguir ir lá no Morro do Corcovado de jeito nenhum ver o Cristo porque é muito alto. Isso é fobia. Fobia de barata, fobia de lugar fechado, né? Tudo isso pode, mas ela fala, tem raízes no espírito, tem raízes no passado. E ela fala de reencarnações fracassadas. Fracassadas nem tanto como vítima, mas, como ela diz aqui, fracassadas muitas vezes como algozes. Que nós fomos os causadores. E aí, não fomos descobertos, ou escapamos, ou não fomos justiçados. E aí nós ficamos assim, nossa, mas eu não merecia. Nossa, mas eu não devia. Lembra, gente, lembra? Aliás, é até paradoxal eu falar isso. Lembra que o esquecimento é útil? O esquecimento do passado é importante exatamente para isso, gente. Para que a gente não fique lembrando
das besteiras que fez no passado, das besteiras que os outros fizeram com a gente no passado, e que a gente possa seguir mais livre, para que os outros também possam esquecer da gente. Isso é importante. Então a gente pensa que, puxa vida, então só isso não, as fobias. Joana está explicando as fobias. Agora, esse medo, camada protetora para não fazer, esse medo, camada protetora para fugir da responsabilidade, não tem nada a ver com encarnações passadas, mas tem a ver com o ser espiritual. Está lá no espírito. Sabe por quê? Porque é um dos nossos vícios, chamado orgulho. Orgulho disfarçado de medo. Daí o título da nossa palestra de hoje. É medo de errar ou é orgulho disfarçado? Quantos de nós não temos a atitude do servo da parábola dos talentos, minha gente? Quantos de nós? Ai, Maurício, como é que eu faço para vencer esse medo de existências anteriores, para vencer as minhas fobias? Muita gente acha assim, fulano tem medo de lagartixa, tem fobia de lagartixa. Então, bota um monte numa sala cheia de lagartixa que você vai matar o indivíduo do coração. Tá? Não é assim. O enfrentar as fobias é uma conquista paulatina, devagar. Sabe? Primeiro você sobe ali para o segundo andar e vai na sacada da janela segurando na grade e olha lá para baixo. Depois, parou de sentir medo disso? Sobe lá para o sexto andar e faz a mesma coisa. Depois vai para o terraço. Sinta o vento balançando ali em torno de você, olhe lá para baixo. Se não aguentar da primeira vez, não vai. Não olhe, porque é assim que a gente vai vencendo as fobias devagarinho. Pode ser que demande uma existência inteira e a gente não consiga, porque ela está muito arraigada. Imagine alguém que foi sepultado vivo. Em tempos remotos, isso era muito comum, seja porque não se tinha diagnóstico correto de morte, seja porque era a punição, mesmo dada às criaturas. Então, se foi sepultado vivo, é lógico que essa criatura vai ser claustrofóbica. Vai ficar com pânico, fóbica de lugar fechado, que não se cura numa existência só, não. E também não adianta fazer regressão de memória, ficar pensando, mas porque foi assim, porque foi assado, agora explicou, não explicou. Pode explicar, mas não justifica mais. Então é importante que a gente entenda que esse medo precisa ser vencido. Quando? Quando as informações, quando o raciocínio se sobrepuserem às ideias instintivas. É aí que tem que ter o equilíbrio entre instinto e razão que aparece lá no Livro dos Espíritos. E a Joana traz então uma conclusão ali nos estudos sobre o medo do homem integral, que é muito interessante. Olha só. À medida que a consciência se expande e o indivíduo se abriga na fé religiosa racional, na certeza da sua imortalidade, ele se liberta, se agiganta, recupera a identidade e humaniza-se definitivamente, vencendo o medo e os seus sequazes, sejam de ontem ou de agora. Ou seja, é o amadurecimento espiritual. O que a Joana está falando ali no começo do slide é sobre amadurecer espiritualmente, não é ter fé. Tem gente que diz, quem tem medo não tem fé. Quem está pensando em autoextermínio não tem fé. Às vezes tem fé religiosa, mas ela não ajuda a raciocinar. Ela não ajuda a gente a crescer. Mas à medida que eu tenho certeza que eu sou imortalidade, eu vou ter medo de morrer. À medida que eu entendo que essa existência é uma de muitas, eu vou ter medo de ser pobre, de fracassar, de não conseguir emprego? Não. Porque eu já posso ter vivido na abastança e agora tenho o aprendizado da pobreza e posso voltar a viver na abastança para ter outro aprendizado. Se a gente for no livro Céu e Inferno, a mensagem lá da segunda parte dos Espíritos Felizes, a Condessa Paula, ela fala que muitas vezes ela experimentou encarnações na pobreza para depois poder reencarnar na riqueza e ter aquela atitude generosa de ajudar os pobres, de cuidar dos necessitados. É muito interessante isso. É muito importante a gente levar isso em conta. Então a dona Joana chama a nossa atenção. É preciso amadurecimento espiritual para a gente poder vencer o medo paralisante, o medo fóbico, o medo causado por erros de outras existências. Mas e o medo casquinha? E o medo desculpa? E o medo camada para esconder o orgulho? Como é que fica? Aí a gente fica com Emmanuel
aí a gente fica com a parábola dos talentos, porque ela é muito, muito importante para a gente poder fazer isso. Eu vou trocar aqui a Dona Joana, vou botar o Fonte Viva, que é essa obra maravilhosa que a gente gosta tanto de estudar, e no capítulo 132, ele diz apenas, o título é Tendo Medo, 3 pontinhos. Mas medo de quê? Medo, como aparece lá na parábola do servo falando, não fiz por medo de fracassar, não fiz porque eu te temia qual seria a reação da sociedade, não fiz porque eu não queria passar papel de bobo se errasse. Mas, gente, é lógico que a gente não tem que errar para aprender. Mas o erro também traz aprendizado, o caminho a não ser percorrido. É lógico que assim, eu tenho que errar para aprender. Aí você erra 10 vezes do mesmo jeito, você não aprendeu nada. Tá? O erro só ensina o que não fazer. O erro não ensina o que fazer. Mas ainda assim a gente pode aprender. Mas aquele servo da parábola, né? E o Emmanuel usa exatamente essa frase dele, ó. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Tá? E a gente pensa assim, puxa vida, mas qual é o contexto disso? Porque muitas vezes, até nós espíritas, ficamos assim bem encucados. Puxa vida, mas Jesus, né, dá uma parábola de um senhor tão rigoroso, aquele servo coitadinho que preservou o patrimônio, que não investiu porque não quis arriscar, está sendo tão punido, tanto que tiram dele e dão para o outro. Vamos ver a parábola? Porque ela ajuda a gente a entender. E aí dá licença que o Fonte Viva entra o Novo Testamento, porque é lá que a gente vai encontrar o Evangelho de Mateus. Ele diz assim, veio por fim o que recebeu só um talento. Aqui já a gente já está pegando a parábola dos talentos do meio para o fim. E disse, Senhor, sabia que és homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. E por isso tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence, se achando muito bom nisso, né? Respondeu-lhe o Senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar o meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai ao que tem 10. Dar-se-á o que tem e terá em abundância. Mas o que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. É muito interessante, porque a gente precisa analisar a parábola no contexto. Que, aliás, aparentemente, é um ato honesto. Você recebeu uma quantidade, você devolve essa quantidade para quem lhe emprestou. Mas aqui a gente está falando de progredir, de utilizar os talentos para ir além de si mesmo, além dos limites. E aí quando o servo diz ali no 25 que teve medo e enterrou o talento para devolver só o que ele recebeu, o Senhor diz assim, servo mau e preguiçoso. Preguiçoso. Essa é a questão. Muitos de nós dizemos, eu tenho medo de fazer, por preguiça. Eu não vou fazer o concurso porque eu sei que eu não vou passar, para não ter que parar de estudar, para não ter que ficar estudando. Não deixar de ir para a praia no final de semana e ficar estudando. Tanta gente. Eu não consigo passar no Enem. Eu não consigo passar no vestibular. Eu não consigo passar. Mas quantas vezes abriu mão da balada? Quantas horas abriu mão de ficar jogando online para poder ter notas melhores ou para estudar mais e ter notas melhores na sua formação? Depois não reclama, meu amigo. Depois não reclama. E aí o Senhor coloca, foi preguiçoso. Por quê? Porque deixou de usar o recurso. Deixou de usar o valor que foi colocado à disposição dele. Isso é uma coisa que nenhum de nós pode fazer. Aí é o que parece ser aquela coisa meio discrepante, mas é para dar sentido. O Senhor manda tirar do que tem 1 e dar para o que tem 10. Aí a gente pensa assim, mas por quê? O que tem 10 já tem tanto. Sim, mas o que tem 10 por quê? Porque ele tinha 5, ousou, aplicou, se esforçou, tomou conta dos recursos do patrão e dobrou, e multiplicou. Por isso ele mostrou que é confiável. Então, muitas vezes, aqueles de nós que já estamos sobrecarregados, recebemos mais tarefas. Aliás, esse é um padrão nosso até em alguns ambientes.
ambiente de trabalho, ambiente acadêmico. Você quer que alguma coisa seja feita? Peça para alguém muito ocupado. Porque aquelas pessoas que não estão ocupadas não querem se ocupar. E o muito ocupado já mostrou que é capaz, então ele vai fazer. É isso que acontece. Né? O que tinha 10 e agora vai ficar com 11 é porque se percebeu que ele tinha responsabilidade, que ele tinha capacidade para poder chegar lá, fazer, dar conta, realizar. Você se sente assim? Você algumas vezes recebeu assim, uma incumbência de alguém? A coisa simples, olha, cuida do seu irmão mais novo. Eu vou ali ao mercado. Aí a gente fica todo preocupado, cuida, alimenta. E outros dizem assim, eu não sei cuidar não vou cuidar não. Porque quer sair para brincar na rua? Isso quando era criança. Imagina agora na fase adulta. Então é muito interessante essa questão do medo ali, que aquele medo ali de cima, do servo preguiçoso, não é medo. Não é aquele medo de que a Joana de Ângeles falava lá no Homem Integral. É a máscara que nós usamos muitas vezes para ocultar o nosso orgulho. Porque é melhor fazer papel de medroso, na cabecinha torta de alguns, é melhor fazer papel de medroso do que de fracassado. Então o indivíduo nem tenta para não fracassar e não ser rotulado de fracassado. E não deu. Pois é, não deu, mas precisava dar. Precisava fazer esforços. E é desse medo, máscara para o orgulho, que o Emmanuel trata aqui de volta no Fonte Viva. Porque é sobre esse medo que hoje, em que nós estamos na fase da racionalidade, que a gente não tem mais que correr do predador, que tem impedido a gente de crescer espiritualmente, de crescer na sociedade. E Emmanuel volta a falar da parábola dos talentos, chamando a atenção para que nós não nos escondamos com a máscara do medo, né, para não ter que combater o orgulho que está em nós. Olha só, na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Aí é que está. Quantos de nós? Mas eu não sou médium. O que eu vou fazer lá no centro espírita? Pode dar passe, pode participar da recepção, pode fazer atendimento fraterno, pode fazer evangelização, mas eu só vou se eu for médium, popstar, médium de receber livro, médium de baixar espírito. Aí as pessoas assim, eu tenho tão pouco a oferecer, eu tenho tão pouco de mim, eu sou tão pobrezinho, para que eu vou tentar? Essa é a questão. O Emmanuel diz assim, ele tinha menos recursos, mas em vez de se esforçar para melhorar esses recursos, para ampliar isso, quer dizer, quer ser médium? Vai estudar mediunidade. Quer fazer palestra? Vai estudar o conteúdo da doutrina, para não ficar falando bobagem da tribuna. Tá cheio de gente falando de espiritismo por aí, em vez de falar de espiritismo. Então é muito importante que a gente olhe isso que o Emmanuel fala. O indivíduo tinha apenas um talento, uma característica positiva. Mas ele diz assim, essa eu não quero usar. Essa eu não vou saber. A mesma coisa, o indivíduo é talentoso para evangelizar crianças, mas ele quer ser palestrante, porque palestrante fala para multidões. E o evangelizador de crianças, às vezes, fala para 3 crianças que parecem não querer ouvir, mas estão prestando atenção em tudo que a gente fala e em tudo que a gente faz. Então, muitas vezes, meu amiguinho, minha amiguinha, esse medo aí é muito orgulho escondido. Para a gente não expor, ou então querendo posições que nós ainda não fizemos por merecer, aí a gente prefere não fazer nada. Só vou fazer se eu for da diretoria do centro. É outro orgulho. Não, eu não vou aceitar ser da diretoria. Não, sabe por quê? Porque eu não tenho tempo. Gente, André Luiz já dizia que tempo é uma questão de prioridade, né? Então o Emmanuel vai fazer uma listinha para nós. Ele vai comentar a respeito desse medo que paralisa, desse medo que esconde orgulho, e vai dizer assim, olha quanto que isso atrapalha aqui, olha só. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir,
medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. É impressionante, não é? Porque as pessoas ficam ali, ó, se escondendo e dizem que tem medo. E olha, essa lista do Emmanuel, ela é terrível. Porque assim, medo de trabalhar é o que faz muita gente passar a vida inteira sentado no centro espírita só tomando passe, só fazendo tratamento espiritual. Você chama para fazer campanha do que lá, eu não posso. Chama para fazer visita, eu não posso que eu vou sair de lá carregado. Tem isso, gente. E aí, medo de trabalhar. Medo de servir. Servir, então, que não tem remuneração nenhuma, que não tem recompensa nenhuma, aí é orgulho disfarçado mesmo. Né? Medo de fazer amigos. Por quê? Porque a gente tem medo de ser traído. Será que muitas vezes isso não significa que nós também nos sentimos capazes de trair, de enganar, de não sermos nós bons amigos para esses amigos que nós fazemos? E aí, para a gente não ter que passar pelo constrangimento de ser flagrado sendo mau amigo, a gente prefere nem ter amigos? Não quero dizer que a gente tem que querer ter 1 milhão de amigos, que nem um certo cantor popular aí, não. Medo de desapontar, eu não vou fazer isso porque meus pais vão pensar o quê? Eu não vou fazer isso porque a sociedade vai pensar o quê? Medo de desapontar. Medo de sofrer. Eu já ouvi muita gente dizer assim, eu já passei por tanta coisa, se tiver que vir essa doença eu vou enfrentar, eu só não queria sofrer. Oxe, mas se a doença vem ensinar a gente atravessar o sofrimento de forma equilibrada, de forma altruísta, de forma resiliente, por que não? Em vez de perguntar assim, meu Deus, já passei por tanto, por que isso está acontecendo comigo? A gente pensa assim, o que essa dor veio me ensinar? Eu tenho me perguntado frequentemente, diante das dores recentes, o que essas dores vieram me ensinar? O que eu preciso testemunhar nas dores que eu tenho atravessado? Vocês devem saber um pouco disso. Medo da incompreensão, medo da alegria. Medo da alegria. Tem gente que sabota a própria infelicidade, não tem? Você está lá passeando, vendo alguma coisa, alguém diz, tá tudo muito certo na viagem de ida, tá tudo muito bonito aqui nessa região de praia, ou de montanha, ou de natureza. Quer ver que na volta vai ter engarrafamento? Quer ver que na volta vai ter um acidente? E já começa a sabotar o momento de alegria durante o momento de alegria. E lógico, medo da dor. Aí a gente pensa assim, gente, mas o Emmanuel está dizendo que nós ficamos disfarçando o nosso orgulho, ficamos disfarçando o nosso desejo de não sermos julgados pelos outros como fracassados, usando o medo como argumento. Aquele medo que no passado era um instinto de preservação, aquele medo que no passado dava para nós a segurança, a tranquilidade que a gente ia achar uma toca para não deixar o predador nos alcançar e a gente poder perpetuar a nossa espécie, hoje não cabe mais. Hoje está sendo máscara, sim, para esconder o nosso orgulho. E é essa a questão importante. Muitos de nós reencarnamos, mas não vivemos, exatamente por causa das alegações de medo. Reencarnamos, mas não progredimos. É exatamente o enterrar o talento do servo da parábola. Se eu fizer e fracassar vai ser pior. Eu vou chegar pior no mundo espiritual se eu tentar isso aqui e for mais fraco e deixar os meus vícios e deixar as minhas imperfeições me bloquearem ou me fizerem fazer mal. Gente, não fazer o bem já é fazer mal. Abre o olho em relação a isso. Não fazer o bem já é fazer o mal. E se a gente ficar nessa do eu não posso, eu não devo, não vive. Olha o que o Emmanuel nos diz. E alcançam o fim do corpo como sensitivas, aquelas plantas, né, sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, eu só tenho talento, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Olha para lá, aquilo que eu deixei grifado. Campeões da inutilidade e da preguiça. Tem um monte de gente assim. Eu não vou nem tentar. Eu não vou nem tentar porque eu não vou conseguir. E aí aproveita assim, poxa, mas ninguém faz também, né? Olha lá,
Aquele copo sujo lá em cima da pia, ninguém lava. Como que pode essa casa funcionar desse jeito? E que parte da tarefa a gente está fazendo para a casa funcionar desse jeito? Eu estou falando só de uma coisa simples aqui. Mas o Emmanuel fala um negócio que é muito interessante. Enquanto estão vivos, se protegem, se isolam, porque tem medo da morte. E aí depois, quando está na hora de desencarnar, ficaram com medo de viver. Percebem que ficaram com medo de viver. Isso não dá muito certo, não. E é muito importante a gente entender que é pretexto. Esse medo que as pessoas usam para alegar não fazer, não vou fazer porque eu tenho medo, não vou fazer porque eu posso fracassar, não vou fazer porque eu tenho medo de errar. Como eu falei, o erro não ensina como fazer, mas ensina como não fazer. E se a gente já souber que aquilo vai dar errado, a gente não tenta de novo, porque também é insano, né? Eu fazer as coisas do mesmo jeito e ficar esperando um resultado diferente, como dizia o Einstein. Não é uma coisa saudável, não é uma coisa racional. Então é muito importante que a gente pense no que o Emmanuel está falando ali. Usa o medo como pretexto, não vive. E aí, né, se julgam desfavorecidos. Eu só tenho esse talento. Então usa para a melhor forma possível. Se só sabe desenhar, desenhe bem. Se só sabe falar, fale bem. Se só sabe ouvir e guardar, né? Porque tem gente que adora ouvir de um lado e fofocar do outro. Não, só ouvir. Ser bons ouvintes empáticos. Gente, essa ferramenta no atendimento fraterno é importantíssima. Poucos de nós conseguimos desenvolvê-la ao ponto de o atendimento fraterno na casa espírita ser realmente um momento saudável para aquele que vem procurar alívio. Não é para que a pessoa saia de lá sentindo peninha dela mesma, porque muitas vezes a gente alimenta essa sensação de menos-valia, essa sensação de que o mundo está contra as pessoas, de que elas são obsidiadas mesmo. Tem gente que para todo mundo é espírito obsessor, e não é, né? Muitas vezes é só incompetência nossa mesmo, que a gente precisa trabalhar para ter competência. E aí viramos, sem viver, campeões da preguiça, campeões da inutilidade. E aí Emmanuel vai terminar o seu texto nos alertando, nos convocando, isso mesmo, uma convocação, para que a gente vença o medo. Olha só, se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Ou seja, não vai adiantar chegar do outro lado lá e falar para o guia, meu guia, eu não trabalhei o que a gente planejou porque eu fiquei com medo de errar. Não vai dar certo. E olha só que coisa interessante, às vezes o pequeno talento é a nossa missão. Se você veio com o talento de ser só um provedor, um cuidador, um pai, uma mãe, seja. Um educador, seja. Mas eu não tenho outros dons, outros talentos, não tem problema, brilhe. Brilhe com o talento que tem. Porque essa é a parte mais importante. Porque alegar, eu tive medo, não vai servir para nada na nossa passagem de contas lá, no nosso ajuste de contas, quando vier a desencarnação e nós tivermos que nos deparar com a consciência pedindo para nós, olha, é necessário vencer o medo, olha, é necessário vencer o orgulho, e assim nós vamos adiante, e assim nós vamos construindo uma situação melhor, vencendo a nós mesmos. Você está disposto a se vencer? Você está disposto a olhar para esse talento e não menosprezar esse talento? Dizer, é só isso que eu sei fazer? Mas diga assim, é isso que eu sei fazer e vou fazer cada vez melhor. Tem gente que tem o dom de cozinhar e quando deseja se torna brilhante, se torna realmente alguém que todo mundo gosta de compartilhar a mesa. Por quê? Porque faz com amor, porque faz reconhecendo que aquele talento pode dar frutos. E aí eu vou fechar do mesmo jeito que eu abri, trazendo de volta a mensagem do Mandela. O verdadeiro corajoso, né, ou como ele diz ali, aprendi que a coragem não é ausência de medo. A gente não fica dizendo assim, não tenho medo de nada. Quem não tem medo de nada ainda não se deparou com situações que causam medo de verdade. Ou está mentindo para si mesmo. Tá? Mas o triunfo sobre ele, sobre o medo. O homem corajoso, a mulher corajosa, não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo.
Você está pronto para conquistar o seu medo? Você está pronta para superar os medos que tem de não dar certo, de não conseguir, de não merecer e de fazer por merecer? De pegar o talentinho, ainda que seja um talentinho só, e apresentar um talento e meio, não precisa nem ser 2 talentos, quando terminar essa jornada? Pode ser a única saída para nós. 1 talento e meio, 1 talento,2 é melhor do que só devolver o talento enterrado. Então, meu amigo, minha amiga, que o medo não nos paralise, que o medo não seja obstáculo para a nossa evolução e principalmente, meu irmão, minha irmã, não vamos fazer do medo a máscara para esconder o nosso orgulho, porque muitas vezes não é medo do fracasso, é só orgulho disfarçado em que a gente não faz para não passar pelo vexame, como as pessoas dizem, de fracassar. Espero que você tenha gostado dessas reflexões. Elas me trouxeram um quentinho no coração e um estímulo muito grande, que o Emmanuel nos chama a atenção aqui, mas que a Joana também chama a atenção lá no texto dela no Homem Integral. Se nós temos fobias, vamos procurar atendimento psicológico para tratar as nossas fobias. E assim nós vamos caminhar cada vez melhores em relação ao futuro, em relação à paz, apresentando aos nossos senhores, aos nossos guias e ao Senhor da vida melhores condições do que quando entramos nessa existência. Considere, meu irmão, considere, minha irmã, que essa existência física é um talento. Não o enterre. Não se torne egoísta. Não deixe de fazer e ajudar. Siga servindo. Siga amando. Siga se doando o quanto puder. E assim, quando vier o momento de prestar contas, nós diremos: Senhor, aqui está o talento que me confiaste e o quanto que eu consegui reproduzir através dele. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo estudo.